Quero cantar aquele corinho, irmão Jó. Morri na cruz por ti. É lá. Precioso Deus e amado Pai, uma atmosfera tão dócil, Senhor, tão suave, ó Pai, um culto tão especial como o culto de ceia. Ó Deus, aqui está, Senhor, os teus filhos, a parte da tua noiva, Senhor. Ó, foi por estas almas que o Senhor entregou o teu filho ali no Calvário. Ó Deus, e nós te agradecemos por isto. Ó Senhor, é um culto de vitória, porque passamos mais um mês, Senhor. Ó, e agora estamos dependentes de ti, Senhor, para o dia do amanhã. Ó Deus, mas que hoje nossos corações regozijem a ti, Senhor. Ó Deus, e agora vamos te adorar com nossas ofertas. Abençoa cada ofertante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. 251. É lá. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, com dor, com dissabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Medite. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui e breve tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Aleluia! Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por... A última estrofe. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz a letra. Se isso penetrasse nossas almas, irmão Leonir, seria pouco espaço aqui nesta igreja. Olha o que diz a última linha. É livre meu perdão. Coisa boa é ser perdoado por Cristo. Não há acusação esta tarde. Aleluia!
seja o Senhor. Aleluia. Eu trouxe a salvação dos altos céus. De pé, por favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos levantar nossas mãos assim. Todos, aleluia! Vamos dizer obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Ele merece uma salva de palmas. Se não fosse esse perdão na minha vida, isto aquece o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar bem suavemente Rude Cruz e vamos passar ao pastor, que o meu tempo se foi. Está tão bom, né? Aleluia, que Deus abençoe teu coração, que Deus mantenha este amor dentro da tua alma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que eu possa te amar com mais sinceridade, que eu possa ver o bem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Com nosso coração, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, oh Senhor, até por uma coroa. O final desta estrada é céu para você. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salva. Você foi salvo por Ele, adore a Ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Você se alegra na cruz? Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Obrigado, Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Todos, é bom estarmos aqui novamente em casa de Deus, né? Tudo bem com vocês? Nós vamos aproveitar o momento que estamos em pé e lermos a palavra de Deus. Nós temos uma criança para apresentar ao Senhor, o irmão Mateus, filho do irmão Claito, da irmã Janete. E nós vamos fazer já no início do culto. Vamos ler em São João, capítulo 14. E o versículo é o 15. São João 14, a partir do versículo 15. Eu peço também à igreja ajudar em oração. Vem o sentimento assim no coração da gente, pela família do irmão Wilder e a sua esposa. Eles não vieram ao culto porque nós pedimos, né, para eles não virem em virtude do surto de Covid-19 que apareceu ali na empresa onde o irmão trabalha, né? Até foi interditada a empresa. Eu não estou dizendo com isso que o irmão esteja infectado, né? Creio que não está, né? Eu creio que eles estão bem. Mas nós estamos procurando seguir a regra que nos é informada para o bem-estar de todos, né? E foi difícil a gente falar isso por irmão, mas ele é um cristão, ele entendeu. E é a razão dele não estar hoje aqui na ceia, né? E desde que ele conheceu o tabernáculo aqui, eles costumam vir em todos os cultos, né? Amém. Então, para ele é difícil, como para nós está sendo. Isso me dói, ter que dizer para um irmão, mas é preciso, foi necessário, e eu creio que em breve tudo isso vai se resolver, né? Vamos orar, porque assim como você está aqui hoje, eles gostariam também de estar, né? Mas a gente tem procurado fazer o melhor possível, né? O melhor possível, e Deus sabe do coração da gente. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus então, no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Amém. Graças a Deus. Vamos aproveitar o momento que estamos em pé. Vamos apresentar o pequeno Mateus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, que deles é o reino dos céus. Aleluia. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mar, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Dorme, né? Diz que só dorme e mama, né? Que bênção, né? Pequeno Mateus. Levante as mãos para cá, igreja. Vamos apresentá-lo ao Senhor. Precioso e amado Deus, o irmão Clayton, a irmã Janete, trouxeram seu filho aqui, diante do ministério da igreja, para apresentar ao Senhor. Tu disseste na tua palavra: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós apresentamos a ti o pequeno Mateus, que o Senhor deu para este jovem casal, que o Senhor deu para esta igreja. Nós o apresentamos, Pai, para que o Senhor o abençoe, dê a sua bênção. Certamente o teu anjo está perto para guardar essa criança e livrá-la de todo o mal, de toda a enfermidade, de todos os problemas desse tempo presente. Se houver tempo suficiente dele crescer, ser um jovem adulto, que ele possa, meu Deus, servir o Senhor todos os dias da sua vida. Livra de todo mal, abençoa seus pais. Esta igreja o faz concordando, e isto é concordado nos céus. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que alegria sem pecado mar, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Abençoa a tua palavra, Senhor. É o maná, o pão que alimenta a nossa alma. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações o que precisamos ouvir. Eu me coloco nas tuas mãos mais uma vez. Que o Senhor possa nos dar a porção necessária, pois nós precisamos receber de ti o alimento para a nossa alma. Ajuda, Pai, as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isto. Amém. Podeis assentar. Eu tomo essa escritura juntamente com a mensagem. Tem aqui algumas mensagens do profeta. E busquei de Deus saber o que dizer para vocês nesta tarde. Somos um grupo amável de cristãos, filhos de Deus, e lutamos todos os dias para agradar a Deus em tudo.
Como Ele sabe e nós sabemos, nem sempre nós conseguimos dar o melhor para Ele. Mas eu creio que Deus, sendo infinito, quando Ele nos escolheu em Cristo, Ele sabia muito bem das nossas limitações. Agora, a palavra de Deus nos traz um consolo. E ela nos mostra que Deus cuida de nós. Você crê que Ele cuida de você? O profeta diz na mensagem, nas asas de uma pomba branca, no parágrafo 50, ele fala sobre um genuíno cristão e ele mostra que este genuíno cristão, assim como a pomba não tem fel, não tem amargura com ela, ele diz, e por ela não ter fel, é a única ave que não tem fel, ela se alimenta só de sementes. Entende? E quando Deus quis se representar diante do povo, Ele se representou na forma de uma pomba. E quando Ele quis representar o seu filho diante do povo, Ele o representou como um cordeiro, o animal mais manso e a ave mais pura. E a pomba tem em seu corpo, a sua natureza, a sua estrutura foi feita assim por Deus. Ela produz um óleo que limpa as suas penas, que purifica as suas penas. É um óleo que há nela que ela espelha aquele óleo e mantém suas penas limpas, purificadas. Aleluia. Eu estou falando isso para irmos à aplicação que o profeta fala. Ele disse, assim é um genuíno cristão. Ele disse, uma pomba não pode sentar-se sobre um animal morto. Ela não o fará de jeito nenhum. E se ela o fizesse, ela morreria. Ela não consegue se associar em cima de uma carcaça e estar lá no celeiro comendo grãos. Ela é diferente. Ela só come grãos. Aleluia. Ele disse, assim é um genuíno cristão. Olha a afirmação que ele faz. Que consolo isso é para nós. Com a nossa mente finita não conseguimos compreender. Mas com a nossa alma podemos aceitar. Sabia você que a um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Imputar é acreditar. Não é acreditado na sua conta. Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por manufatura de um crente, algo fabricado, né? Porém, realmente, no sangue do Cordeiro, Deus não imputa pecado a você, em nada que haja feito. Porque você está sob o sangue e Ele não o vê. Mesmo você vendo, você sabendo, mas Ele não o vê. Glória a Deus. Porque Ele cuida. Ele cuida de nós. Aleluia. As pessoas podem ver, você pode ver, porém, a palavra afirma que Deus não imputa pecado a você, genuíno cristão, que está sob o sangue. Ele não o vê
há um sacrifício de sangue. E a única forma em que ele pode ver você é da forma que viu a você antes da fundação do mundo. Quando ele pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é tudo que ele pode ver. Porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito. Você tem sido lavado no sangue do Cordeiro. Portanto, não há fel em você. Não há hábitos impuros em você. Porque o sangue do Cordeiro tem feito isto. E Deus não pode lhe imputar pecado, uma vez que você tem uma oferta pelo pecado, esperando por você ali. Amém. Deus não brinca de perdoar. É verdade. Deus não brinca de redimir. Deus não brinca de esquecer. Se Ele diz que perdoa, Ele perdoa. Se Ele diz que Ele esqueceu, Ele esqueceu. Ele é Deus. E Ele é infinito. E Ele cuida. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nós não conseguimos ser como Deus, porque nós somos seres humanos criados, limitados neste corpo, né, neste estado presente em que vivemos. Porém, se nós realmente temos crido e aceitado o que o Cordeiro fez por nós, não há por que aceitar a acusação do diabo. É verdade. Não há por que se martirizar com lembranças do passado. Amém. Sendo que esse passado foi esquecido por Deus. Aleluia. Sendo que quando nós entregamos nosso coração com sinceridade, é por isso que eu creio no verdadeiro evangelho sendo pregado sob a liderança do Espírito Santo, e que nós não temos que fabricar uma decisão. Nós não temos que fabricar uma decisão de uma pessoa para se batizar, para aceitar a palavra, porque o Espírito Santo ele é suficiente para fazer isto. O programa de Deus para o pecador, ele é completo, é uma pólice completa, tem tudo para convencer. Sim, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E irá convencer. Amém. Aleluia. Aleluia. E é por esta razão que, depois de tudo isso feito por nós, se nós o negarmos, e se nós pisarmos no sangue, aí é onde Paulo disse, não resta mais sacrifício. Não tem mais uma corte de apelação. Depois de tudo que Deus fez, a pessoa ainda pisar conscientemente, blasfemar. A única apelação que resta é o juízo final. Agora não cabe a mim nem a você dizer quem está nessa condição e quem não está. Eu deixo isso por conta de Deus. Eu quero pregar misericórdia o tempo todo. Porque eu preciso de misericórdia o tempo todo. Aí, vê, há uma compreensão correta desta afirmação. Há uma compreensão correta. A pessoa pode dizer, isso me dá liberdade, então, irmão Bram, eu posso fazer o que quiser. Mas não é isto. Se a pessoa aplicar isto desta maneira, ela torna a graça em uma desgraça. Ele disse, eu sempre faço, sempre, mas quando um homem pode ver claramente o que Jesus tem feito por ele, e volta atrás a fazer algo contrário a ele, demonstra que nunca recebeu a Cristo. Não há campo neutro aí, né? Aleluia. Quando um homem ou uma mulher recebe a Cristo verdadeiramente, aí se aplica o que nós lemos aqui nesse parágrafo. Deus está pronto ali, o sacrifício que Jesus fez para parar por você. Amém.
É uma libertação da culpa, né? O perdão. Amém. E é isso que a humanidade está precisando. É verdade. Não carregar mais a tensão da pressão, da culpa. Oh, Deus. Porque se Ele já nos perdoou, Oh, Senhor. e saber que você fica inocente, porque o Cordeiro inocente tomou o seu lugar. Esta é a maior expressão de amor. Amém. Ele tomou o seu lugar, o meu lugar. Aleluia. E como foi lido no início do culto, sobre ele caiu as nossas injúrias, as nossas maldades. Aí você vê o amor do Pai em cuidar dos seus filhos. E em meio a tudo o que vemos no mundo hoje, a condição em que a humanidade caminha de descrença, a condição em que a humanidade caminha sendo enganados pelo diabo e por suas ofertas, leva os homens a um arrazoamento, leva os homens a duvidar, porque presenciamos situações onde a fé não é valorizada, quando um testemunho que não é digno, não é verdadeiro, isso leva algumas pessoas a não conseguir decidir, a não conseguir olhar para o que Deus fez. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Por isso temos que sempre lembrar, olhe para o Cordeiro de Deus. Amém. Mesmo você, quando estiver duvidando da sua salvação, e às vezes o nosso espírito se põe rebelde, e começamos a olhar para nós, e então não vemos como nos salvar. Deixamos de olhar para o lugar certo. Porque se você olha para você, eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Ele, e para aquilo que Ele fez, eu não vejo como me perder. Por que eu vou me perder se Ele não quer que eu me perca? É verdade. Por que eu vou carregar uma cruz de opressão, de sofrimento, de acusação, quando Ele já tomou sobre si? Verdade. Aleluia. Aleluia. Não vamos carregar aquilo que já foi tirado das nossas costas. Amém. Não vamos carregar em nossas mentes uma perturbação ou algo. Se livre disso. Amém. Se livre disso. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Assim é a aplicação no físico, a cura do nosso corpo. Amém. É tudo através da fé. Quando se dá um passo de fé, a promessa, Deus cumpre. Aleluia, porque Ele é fiel. Ele cuida, irmão. Ele cuida. Olha o amor de Deus, o cuidado de Deus. Ele não cuidou de Jonas. Mesmo Jonas tomando o caminho oposto, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, queria fugir da presença de Deus. Não quis ir a Nínive porque era um povo gentil e ele sendo um hebreu. Mas Deus disse para ele ir e ele resolveu teimar. Resolveu fugir do programa de Deus, mesmo sendo um profeta. E embarcou naquele navio e foi para o porão dormir. Ele estava realmente despreocupado, pois ele ainda conseguiu dormir. E Deus precisou enviar uma tempestade no mar e tudo
E aqueles marinheiros tiveram prejuízo, lançaram do navio todas as cargas para tentar salvar a tripulação. Até que encontraram Jonas dormindo ali no porão. O que fazes aqui, dormente? Estamos indo a pique, você dormindo. Levanta, invoca o teu Deus para ver se porventura possamos nos escapar. Então ele soube. Eu quero mostrar que Deus cuidou dele. Amém. Ele merecia um laço, né? Não é? Ele merecia um laço, mas vê, quando ele disse, me jogue no mar e a tempestade vai aquietar, porque eu sou o problema nesse barco. Eu sou o culpado de tudo isso. Então, se eu sou o culpado, se eu sou o problema, tira o problema fora. Tira o problema fora. Não é as melancias o problema, não é os melões, não é essas caixas. O problema sou eu, tira eu fora. Estou fazendo uma aplicação. E quando ele foi jogado no mar, Deus cuidou. Amém. Enviou um grande peixe para o tragar vivo. Aleluia. E então, o peixe obedeceu mais a Deus do que Jonas. Porque Deus disse para o peixe, leva ele para Nínive. E o peixe foi e levou ele até as praias de Nínive. Amém. Deus cuidou dele. Ele foi, pregou, os homens vieram ao arrependimento, desde o rei e todos. Aí ele se sentou no alto de uma colina para ver o que Deus ia fazer. E o sol estava sobre a cabeça dele, então Deus mandou crescer uma boboreira para fazer sombra para ele. Deus cuidou dele. E quando a boboreira morreu, porque Deus enviou um bicho e feriu ela, e ela secou, e o sol veio, ele ainda quis reclamar. Eu estou mostrando o comportamento do homem e o comportamento divino de Deus. O homem tomando o seu caminho, e Deus vem e cuida. Deus vem e cuida. Mesmo Balaão indo na permissiva, o anjo veio na frente. A mula viu o anjo e temeu, e Balaão não viu. O profeta disse, irmão Branco, que aquele anjo poderia ter matado ele. Ele poderia ter morrido ali, mas Deus ainda cuidou, não deixou ele morrer. E ainda, através dele, entregou as mais lindas profecias acerca de Israel. Aleluia. Porque Deus pega a permissiva e faz ela concordar, contribuir, melhor dizendo, para a perfeita. Amém. Porque Deus cuida do seu povo. É verdade. Deus está constantemente ao teu lado te cuidando. Amém. Constantemente ao meu lado me cuidando. Amém. Se os nossos olhos puderem ser abertos e vermos o que Deus tem feito, nós vamos adoecer menos, nós vamos nos estressar menos, nós vamos reclamar menos, e consequentemente nós vamos brigar menos, porque Deus cuida, Deus cuida da igreja. Deus cuidou de Israel no deserto. Aquele povo se agitava em vão, aquele povo arrumava problema em vão. Deus tinha ali um Moisés para cuidar. Deus tinha tido Moisés, cuidou do Moisés quando era menino, dentro da arquinha no rio Nilo. Não deixou os crocodilos comer ele. Deus pegou Moisés, botou lá na casa de Faraó, para Faraó criar ele, bem gordinho, cheio de saúde. E o Moisés fugiu de noite com 40 anos, Deus cuidou dele. Deus deu para ele uma casa, uma esposa, deu filhos para ele, deu rebanho para eles, acalmou ele por
40 anos, os conflitos, os desencontros, a batalha na mente de Moisés por ter saído fugido, fracassado e deixar seu povo para trás, sabendo da promessa, sabendo que ele era o homem, que ele nasceu para fazer algo e ele não deu certo porque ele quis fazer do jeito dele. Mas Moisés teve uma reviravolta, então Deus disse: peraí, Moisés, vou cuidar de ti. Fica aí no deserto 40 anos como pastor, te acalma, te amansa, te esvazia, tira o eu, tira o teu orgulho, tira o Egito de ti, as filosofias deles. É verdade. Aleluia. E quando Moisés já estava com 80 anos, aí Deus aparece para ele na sarça. Era Deus cuidando. Amém. Deus não ia perder um profeta que ele cuidou desde o nascimento. Que ele cuidou desde o nascimento para aquele propósito. Porque Deus tinha prometido a Abraão que iria visitar sua semente. Deus não vai perder nenhum dos seus eleitos nesta era, por mais podre que ela seja. Deus não vai perder. Por isso Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E o irmão Brandt disse que se ele dificultar, se for preciso, Deus busca ele na cama de um hospital. Mas Deus busca ele. Aleluia. Porque Deus cuida. Em pensar que ele nos viu antes da fundação do mundo e nos elegeu em Cristo. E o Cordeiro perfeito que foi sacrificado antes da fundação do mundo na mente de Deus, esse Cordeiro foi oferecido. Por isso ele gostou da oferta de Abel, cheirou, agradou. Por isso ele foi tipificado em Isaac e Abraão ali. Aleluia! Através de Abraão, dando seu único filho. Então Deus cuidou de Moisés, e ele voltou para o Egito, com aquela vara de pastor, para enfrentar o faraó e o Egito e tudo, e Deus cuidou. Eu estou indo toda a história para vocês verem, que não havia razão para Israel reclamar, não havia razão para Israel duvidar. E eles fizeram tudo o que fizeram. Por que fizeram? Por que não confiaram no Moisés que Deus deu para eles? Porque Deus não lidava com outro homem. Se havia ali um profeta, alguém espiritual, este homem era Moisés, e Deus só lidava através de Moisés. Aleluia. Não adiantava eles arrumar outro. Deus não é Deus de desordem. Deus tem um homem escolhido. Ele não tem dois no mesmo tempo, ele tem um homem. Porque se você tiver dois homens, ter as duas ideias, vira confusão. Quando o povo de Deus pode ver quem é o homem escolhido e pode crer nesse homem, Deus começa a operar. Deus começa a cumprir sua palavra. E isso se aplica para a era, como um profeta da era. Isso se aplica para a igreja local. O pastor é o anjo da igreja. Ele é a porta. Ele responderá por tua alma. Aleluia. E Deus equipa esse pastor com obreiros, com auxiliares. Homens para auxiliar, homens para ajudar. Aleluia. Vê o espírito da palavra. Aí Marcos 16 acontece. A irmã é curada na fila, o irmão é curado na fila de oração. Tem que sair. Às vezes nós pensamos: Deus não está cuidando. Ele cuida sim. Por que Israel teve problema? Porque eles duvidaram. Eles foram arrazoar. Eles não deram o valor que Moisés merecia.
eles não honraram o homem de Deus como merecia. O próprio Deus teve que convencê-lo de ir. O próprio Deus teve que dizer: então, já que tu não falas bem, teu irmão fala. Então teu irmão será tua boca, tu serás Deus, e Arão será o teu profeta. Aleluia, isso é forte demais. Observe o que Deus faz, movido por esse sentimento de cuidar. Oh, sim, não vamos querer cuidar daquilo que Deus cuida. Vamos cuidar daquilo que nos compete cuidar. Cuidar do que falamos, cuidar onde vamos, cuidar o sentimento que temos. E deixa Deus cuidar. Porque se você se cuida e se mantém no seu posto, como um membro do corpo, Deus vai cuidar do resto. Porque Ele é o cabeça, Cristo, o cabeça do corpo. E vocês são membros em particular, formando esse corpo. Oh, o povo não está mais acostumado a ver uma igreja sobre a liderança do Espírito Santo. Deus, ponham-se em ordem para ver se Deus não vai fazer. Aleluia. Eu repito, presta atenção aqui. O povo não está mais acostumado. E talvez muitos nunca viram, ou nunca leram, o que é uma igreja sobre a liderança do Espírito Santo. E a mensagem, eu tenho que frisar isto, ela veio para trazer isto, para restaurar isto. Eu não posso me conformar com nada diferente. Por isso eu estou perseguindo isto, buscando isto. Porque se tem um fundo que clama, tem um fundo para responder. E eu creio sim, que Deus cuida. Mesmo com todos os reveses, mesmo com todos os pontos negativos, no sentido assim deles duvidarem, Deus ainda cuidava deles. O maná era dado a cada amanhecer, o maná estava ali na porta deles. Aleluia. Se quiser deixar, irmão, pode deixar. O maná estava ali na porta deles. Aleluia. O maná estava ali. A rocha, de onde saía a água, seguia Israel. Eles podiam vê-la. Ela estava ali. Cristo estava ali. Amém. Quando eles tiveram saudades das panelas de carne, Deus enviou as cordonizes. E eles fizeram um churrasco lá no deserto. É verdade. Ô Senhor! Quando eles murmuraram e veio as serpentes ardentes, e começaram a morrer muitos dos israelitas, e eles clamaram a Moisés, eles reconheceram que tinham pecado contra Moisés e contra Deus. Pecamos contra Deus e contra ti, Moisés. Nós não deveríamos ter feito o que fizemos contra a sua pessoa, Moisés. E então Deus mandou Moisés levantar aquela serpente de bronze, que aponta para o juízo, o bronze. Aleluia.
E eles só tinham que olhar para ela. Eles não precisavam ser sinceros, eles não precisavam estar jejuando, eles não precisavam fazer promessa, eles só tinham que olhar para ela. Quando algum deles fosse picado, olhasse para a serpente, para aquela haste. Por isso que você vê o símbolo na medicina, aquela serpente enrolada numa haste. Porque Deus cura. Amém. É verdade. É verdade. Aleluia. Você vê como que Deus cuida. Você vê como que Deus tem misericórdia. É diferente de eu e de você. Nós logo já queremos dar uns tapas. Mas Deus não é assim. Ele olha para o rebanho e tem misericórdia. Ele olha para mim e tem misericórdia. Obrigado, Senhor. Mas não vem, às vezes, em sua mente a lembrança das coisas erradas que você fez no passado. É verdade. Verdade. E isso começa a te colocar para baixo. E vem essa pressão, e você não se vê digno. E sem jeito, não tem jeito. E Deus. O inimigo faz isto. Porque a fé só vai te ajudar. Amém. A fé te aproxima de Deus, da promessa. E a incredulidade te joga para longe. Verdade. Por isso que o cristão, ele alimenta a sua fé Amém. com o ouvir da palavra, Amém. com o ler a palavra, É verdade. com o orar, com o buscar. Por isso que o cristão, mesmo ele sabendo de tudo isto, ele mantém a sua vida Aleluia. em cuidado com Deus. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Alimentando a sua alma com a boa palavra de Deus. Agora, a igreja precisa prestar atenção assim no sentido de crer que o que estamos fazendo e trazendo para a igreja não é coisa nossa, da nossa cabeça. O que estamos pregando, não temos mensagem própria. É verdade. Nós não pegamos um texto na Bíblia e damos interpretação e viemos pregar para vocês. Nós pegamos um texto na Bíblia e vamos ver o que o mensageiro disse acerca disso. Amém. Porque se Deus nos deu um mensageiro, um profeta, vamos passar por aí. É verdade. Porque isso é seguro para a igreja. Amém. E seguro para nós. Amém. E é isso que funciona. Isso é a prova de que realmente estamos crendo no que Deus proveu para nós. Quando você passa pela porta que é o pastor, acerca de uma dúvida, de uma pergunta, de uma questão, você está provando com a sua atitude que você crê no seu pastor. É por isso que quando você tem uma pergunta, uma dúvida acerca de ensinamento, de doutrina, de posições que o pastor toma, você vai direto no pastor. Você não sobrecarrega os obreiros, porque eles estão aqui para auxiliar. É verdade. Eles não terão que dar conta da tua alma, mas o teu pastor terá que dar conta. Então você não precisa ficar pensando, eu não quero incomodar o pastor. Não, incomoda ele é boi de carga mesmo. Ele é equipado para cuidar de você. Ele é equipado para cuidar da tua alma. E isso não é incomodar o pastor. Entende? Se está precisando de socorro, grite. Amém. Porque se deixar para a última hora, vai dar mais trabalho. Eu não quero incomodar, deixa o problema ficar maior, vai dar mais trabalho ainda. Se a gente puder pegar a coisa no nascedor. Aleluia. Porque Deus não trabalha fora daquilo que Ele estabeleceu. Nem o próprio Deus vai contra a sua palavra.
Aleluia. No Velho Testamento, um cordeiro que era trazido para ser oferecido, ele era lavado antes. Aí você vai entender por que Jesus teve que se batizar. Ele, como cordeiro de Deus, foi lavado nas águas do batismo. Por isso que ele disse para João: assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando João disse para ele: tu vens a mim para eu te batizar, eu careço ser batizado por ti. Jesus disse: assim nos convém cumprir toda a justiça. João, obedeça o que está escrito na lei de Moisés. E João o batizou. Aleluia. Ele cumpriu as escrituras exatamente. Ele mostra para nós o exemplo. Que os bois vão na frente e a carroça vem atrás. Aleluia. Glória a Deus. Mas sempre tem questões no meio. Lá no deserto, eles começaram a dizer: será que é só esse Moisés? O Arão, tu não é irmão dele? A Miriam pensou: Deus não gostou nem que a Miriam riu da mulher de Moisés, porque ela era etíope, ela era de cor. E nos filmes botam uma loira dos olhos azul aí, mas eu fico com o que a Bíblia diz. Eles põem uma atriz de olhos azuis, mas a Bíblia diz que ela era etíope, ela era morena, de cor, você entende, né? Amém. E Miriam, não sei o que deu nela, e ela ficou leprosa. Vê como Deus tem ciúme, o Espírito Santo se afasta, irmão. É verdade. Qualquer rosnado que tem, se afasta. Por isso que o pastor tem que vir e colocar as coisas no lugar. Amém. Aleluia. Deus não aceita esse tipo de coisa. Ele cuida. Eu estou tentando trazer uma pregação de consolo para você, mas no meio vem algumas puxadinhas de orelha. Tudo bem. É que Deus cuida, mas Deus tem seus meios, seus caminhos, seus requisitos. Cuidar de Deus não é o cuidar de bajulação que muitos pensam. É verdade. Quando uma mãe pega o menino pela orelha e leva para dentro de casa, ela não está cuidando? O menino está na rua tocando pedra na vidraça do vizinho, vai lá e pega pela orelha e traz pendurado para dentro de casa, ele não está cuidando? Está cuidando ou não está? Quando a esposa diz algo para o marido, tentando ajudar ele, ela não está cuidando dele? É verdade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Se o marido está tomando uma decisão errada, aquela mulher está ao lado dele a vida inteira, e ela diz algo, ela está tentando cuidar dele. Amém. E cuidar da casa. E vice-versa, a mesma coisa. Quando o marido diz: mulher, fica no teu lugar, você está entrando numa área que não é sua, me escute. Eu não sou mandada por homem nenhum. Direitos iguais agora, meu bem. Eu não aceito isso. Você vem todo valentão para o meu lado. Ui, eu não aceito. Meu Deus. Então tá. Não aceito. Não posso fazer nada. Meu Deus. Tem misericórdia. Deus cuida. Amém. Deus cuida. Aleluia. Sabe, irmãos, somos mais do que heróis na fé. Porque olha a era que vivemos, olha os conceitos mudados. Tudo mudado, tudo. Do que foi nas eras passadas. Tudo mudado, tudo invertido. Aí você vem e ouve um sermão desse jeito. Você vem e ouve o conceito de Deus, da Bíblia. Você assusta. Você assusta. Porque é tudo diferente do que
a sociedade, a humanidade está tendo hoje. Eu vinha dizendo no caminho, a juventude de hoje, ela é diferente do tempo que eu era jovem. Não tem como você lidar com os jovens de hoje como se lidava no meu tempo. Os jovens de hoje são tudo elétricos, agitados, desinquietos, são dessa geração da internet, do computador, da informática, entende? Não são aqueles jovens mais parados, mais quietos, não é? Os jovens de hoje, muito poucos sentam para ler um livro. Verdade. Entende? Porque o ler traz conhecimento, traz cultura, traz grandeza, prepara o jovem para a vida. Hoje o tempinho que eles têm, eles estão nos joguinhos, na internet, no videogame, entende? Eles não querem ler, eles não querem estudar, eles não querem trabalhar. Muitos deles, eles querem a balada, eles querem a festa, eles querem o namoro precoce. Tudo mudado. Mas o nosso tempo era diferente, né? Porque não tinha o que tem hoje. Então, consequentemente, nós era mais aliviado, mais tranquilo. Nós viemos de uma outra geração. E aí, a gente como pastor, tem que meio que se atualizar. Querer conduzir juventude hoje, do jeito que se conduzia há 30, 40 anos atrás dentro de uma igreja. É diferente. Você tem que dar a palavra para eles, que é o carro-chefe, mas você vai ter que prestar atenção nessas aflições, nesses anseios que eles têm, porque são pressionados. Se você vai querer conduzir jovens hoje, só do jeito que era 30, 40 anos atrás, você vai ter jovens deprimidos, mesmo dando a palavra para eles, mesmo dando tudo o que para mim e para você é o que basta, para eles não basta. Porque eles são pressionados na escola, na faculdade, na rua. E vai ter que ter muito da graça de Deus para eles conseguirem entender o momento. Porque deles é exigido. A própria escola, tudo é mudado, né? Quantos anos eles têm que estudar para ter o 2º grau? Nós temos aí a irmã que é professora, né? O quanto que eles têm que estudar? No tempo que era menino, se um menino saísse da linha, o professor tinha uma régua desse tamanho de madeira, ó. E vinha nos dedos. Uma vez eu entrei numa arte com os meninos, fui para a secretaria de joelho no piso. Nunca mais, foi a última, primeira e última. Isso nada hoje funciona, né, irmã? Nada disso hoje funciona. Porque eles são diferentes. Aleluia. E em meio a tudo isso, Deus cuida. Deus vai tirar uma juventude para o arrebatamento. Deus vai tirar uma igreja para o arrebatamento. Se eu tivesse tempo de ir mais longe com a minha mensagem essa noite. Olha o sentimento, o cuidar de Deus ali em Jericó. Porque aquela mulher prostituta chamada Raabe escondeu aqueles 2 espias que Josué enviou. Lhe foi feita uma promessa. E ela sabia que Deus de Israel vinha com seu povo conquistando todas as nações. E ela temeu. Então pendura esse cordão de escarlate na tua janela, que quando isso acontecer, nós estamos obrigados à tua casa e tudo que tem dentro dela. Traz para dentro da tua casa teu pai, tua mãe, teus tios, tudo que tu puder, tudo que tu ama, traz aí para dentro. E assim foi. Então aqueles soldados prestaram atenção, lá estava o cordão, o sinal aplicado. Se um cordão, um trato feito com um cordão vermelho, poupou a casa dela, a mãe, o pai, a família, o que não fará o sangue do cordeiro?
Se Deus honrou sua palavra sobre um cordão, não vai honrar sua palavra sobre o sangue do cordeiro? Aleluia! É óbvio que Ele vai honrar sua palavra. Aqueles que puderem crer, irão desfrutar disso na eternidade. Sei que muitos não poderão crer, mas o certo é que Deus cuidou daquela mulherzinha. E segundo os relatos que temos, ela veio a casar-se com um general do exército de Israel. Parece que era Salmo o nome dele. Aleluia! E dali veio Boaz. E Boaz casou com Ruth. Aleluia! Glória a Deus! E veio Jessé. E veio Davi. E dessa linhagem veio Cristo. Deus cuida ou não cuida? Quantas vezes quiseram eliminar os judeus da face da terra? Vamos um pouco de história. Quantas nações quiseram eliminar os judeus da face da terra? Isso desde que eles existiram, sempre teve nações querendo eliminar eles. E até hoje ainda tem. E parece que iam conseguir, através de Hitler, terminar com todos. Mas Deus cuidou ou não cuidou? Está lá hoje uma nação com uma moeda, com uma bandeira. E agora? Porque Deus cuida. Ele cuida sim. Ele cuidou de Daniel naquela cova entre os leões famintos. E Ele guardou seu profeta, porque foi jogado lá injustamente. Aleluia! Ele cuidou até de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore porque ele era de pequena estatura, porque ele queria vê-lo. E ficou lá escondidinho no meio dos galhos. E quando Jesus chega embaixo da árvore da figueira, parece que era uma figueira, ele olha para cima: ei, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Desce logo daí, rapaz. Porque Zaqueu era um filho de Abraão. E mesmo que Zaqueu andava fazendo algumas trapaças, porque ele era chefe ali daquele grupo, e ele era rico, e ele oprimia alguns, passava a perna em outros, era esperto, né? Mas Jesus não pediu nada para ele, Jesus não solicitou nada dele, como fez com o jovem rico. Ele voluntariamente disse: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais, sem pregar nada para ele. O jovem rico, ele disse: vai, vende tudo que tu tens. E ele se escandalizou e foi embora. Você está vendo a diferença de semente aí? O outro, Jesus não pediu nem um centavo, mas a presença dele, o que ele fez, bastou. Assim é o Filho de Deus. Assim é a semente de Abraão. Por isso que o irmão Branco diz que toda a semente de Abraão é dizimista. Você não tem que implorar, você não tem que ficar, entende? É dizimista e pronto. Porque Abraão deu o dízimo sem Deus pedir nada. Ele reconheceu que tudo vinha de Deus. E então ele devolveu, entregou aquilo que não era dele para Deus. Aleluia! Isso é bíblico. Deus cuida sim. E mesmo às vezes a gente falhando aqui e ali, Deus não deixa passar fome. Você, toma o do Senhor aquele mês e corre lá e resolve aqui, e Deus deixa passar fome, não deixa. Mesmo você sabendo que está fora ali, mas Deus ainda cuida. Porque Ele é Pai, Ele cuida. Mas a palavra fica para mim e para você. Vamos nos ajustar. Vamos pedir graça para Deus, para nos ajustar. Porque vivemos, como estava dizendo antes,
num tempo bastante difícil, mas Ele proveu para nós o meio de conseguirmos ser aquilo que Ele viu que nós seríamos. Ele nos viu como uma igreja perfeita. Acredite os outros ou não, essa igreja perfeita estará ali, porque Ele parou por nós no Calvário. Aleluia! Você se vê perfeito, eu pergunto? Eu não me vejo. Eu não me vejo perfeito. Às vezes, se eu não lutar contra o meu espírito, contra o meu pensamento, eu não tenho coragem nem de chegar aqui nesse púlpito, nem de tomar o pão e ministrar a ceia, se eu começar a olhar para a minha imperfeição. Eu tenho que lutar contra mim todos os dias, porque de mim é exigido mais. Mas aí eu olho para a promessa, e olho para a intenção do meu coração, e a sinceridade do meu sentimento, e vejo que Deus olha tudo isto, e aí Ele cuida. E como eu já contei uma vez, quando estávamos debaixo de muita luta, aqui no início do ministério, Ele mostrou para mim em sonhos que Ele está no comando de tudo. Eu dentro daquele carro, sentado do lado do caroneiro, e Ele sentado dirigindo, e era um homem muito grande. Eu lembro as pernas dessa grossura, que ficava assim erguida, quase que não cabia, curvado, dirigindo, e eu olhando assim, e Ele olhou e sorriu. Fica tranquilo que eu estou no comando. Eu estou dirigindo. Eu creio que o anjo do Senhor está aqui. E o irmão Branco diz que o eleito, apenas o eleito, ele tem um anjo. Ele tem um anjo. Agora vai entrar na série dos anjos que o pastor João Manuel pregou. Por que eles olharam? A menina foi lá, abriu o portão e viu Pedro. E achou que era o quê? É o seu anjo. A igreja primitiva já cria nisto. E o irmão Branco vem e diz que esse anjo, ele é igual a você. Aleluia! Aleluia! Está começando a ficar bom, né? É igual a você. Por isso que a menina foi lá e voltou. É o seu anjo. Ela foi e disse: Pedro, é Pedro, é Pedro. Eles disseram: que isso, menina? Deve ser o seu anjo. Vamos corrigir aí, né? A ordem da escritura. Ela voltou para dentro de casa e gritou: é Pedro. E eles disseram: Pedro está preso, deve ser o anjo dele. Como ele ficou insistindo, batendo, foram lá e abriram, e era Pedro mesmo. Aleluia! Glória a Deus! A minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém! E os livra do mal. Amém! Você teme a Deus ou não teme? Amém! Mas nem por isso você fica livre de cometer erros. É verdade, verdade. E você comete erros porque quer? Não. Você premedita esses erros? Estou levando você para as Escrituras. Aleluia. Aleluia. Ele cuida. Amém. Só não arranhamos o tema, né? Ele cuida. Não conseguimos arranhar o tema. E o tempo se foi. E nós temos que cear. Mas eu fico olhando como que é o olhar de Deus. O olhar da igreja, aquele olhar farisaico, aquele olhar opressor, condenador, atirador de pedra, é diferente. E é por isso que muitas pessoas ficam com medo. Elas ficam com medo de aceitar a fé, porque elas têm medo depois da reação da igreja, se elas não conseguirem. Meu Deus. Se elas não conseguirem obedecer, o que a igreja vai dizer? Misericórdia. A igreja não tem que dizer nada, a igreja tem que orar. É verdade. A igreja tem que interceder. Amém. A igreja tem que estar pronta para perdoar. Amém. Esse é o papel da igreja, interceder. Deixe que a palavra julgue. E a palavra irá fazer isto através do ofício colocado por Deus, que é o pastor da igreja. Amém. Fazendo uso da palavra, da mensagem da hora, do que o mensageiro disse.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você entendeu, irmão? Oh, aleluia. Ele cuida sim. Você vai olhar esses profetas, esses homens de Deus, você vai olhar Deus cuidando deles, você vai ver eles errando e Deus cuidando deles. Aí você vai entender porque que o irmão Branham disse que para Josué, ainda que Moisés cometesse erros, ele cria em Moisés. Ele estava ao lado de Moisés, ainda que ele cometesse erros. Amém. Quando Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué entendeu que quando ele viesse a falhar, Deus não deixaria ele, porque não deixou Moisés quando ele falhou. E Deus não deixa a sua igreja, Deus não deixa seus filhos. Você consegue deixar seus filhos? Ainda que eles viram as costas para você e vão embora para longe. Você consegue deixar deles? Esquecer eles? Deus é bom. Nós não somos bons. Há um que é bom e esse é Deus. E Ele não deixa seus filhos. E Ele cuida. Aleluia. Vamos colocar em pé. Levante suas mãos, se você puder. Sobre essa palavra vamos orar. Eu quero que você entregue para Deus todas as aflições. Todas os pontos de interrogação, todas as dúvidas, temores, tudo que está afligindo você. Eu te pergunto, meu irmão, tem algo te afligindo? Eu me coloco junto com você. Nesse momento estou passando por situações que têm me afligido. Mas eu me coloco diante dele, junto com você. O que é que está te afligindo? Igreja, o que é que está te afligindo? Você pergunta, pastor, o que é que está te afligindo? Você diz para mim, pastor, entrega para Deus. E eu devolvo para você, entrega para Deus, igreja. E juntos vamos entregar tudo para Deus. Vamos fazer isto. E segundo as Escrituras, o que nós concordarmos aqui na terra, isso será concordado nos céus. Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Levantamos nossas mãos e entregamos a Ti tudo aquilo que nos aflige, aquilo que nos tem roubado o nosso sossego, o nosso descanso, o nosso sono, a nossa saúde, seja de ordem natural ou espiritual. Eu quero encomendar nas Tuas mãos, por mim e pela igreja, e o Senhor que cuida, toma isso sob o seu controle e resolve isso para mim, resolve isso para o meu irmão, para a minha irmã. Não deixa nós ficar mais afligidos. Se realmente entregamos nas Tuas mãos, não temos mais por que ficar afligidos. Deixa-nos descansar. Deixa-nos ter no nosso coração a certeza de que o Senhor tomou essa causa em Sua mão e dela o Senhor vai cuidar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. 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 Aleluia. Amém. Então não precisa preocupar mais. Se entregou para Deus e Ele cuida, não mexe mais. Apenas espere. Apenas confie. É o que o profeta dizia, somente crê. Ele tem te curado, Ele tem te ajudado. Não duvide.